professor Paulo Saldiva, professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foi membro do Comitê Científico da Escola de Saúde Pública da Harvard University, nos Estados Unidos, em 2012, e membro do Comitê da Qualidade do Ar da Organização Mundial da Saúde, 2005, desde 2005. Concentra atividades de pesquisa nas áreas de anatomia patológica, fisiopatologia pulmonar, doenças respiratórias e saúde ambiental e ecologia aplicada. É comentarista do Jornal da Cultura, na TV Cultura, aqui do estado de São Paulo, e é o atual diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Então, para nós, uma grande satisfação, e eu convido o professor Paulo a vir para a mesa. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu faço um agradecimento além da praxe, porque é muito bom vir falar para jovens, para futuros engenheiros, e tem um efeito colateral para mim, porque toda vez que eu venho falar, eu tenho falado muito para engenheiros, arquitetos e planejadores urbanos, e eu pergunto se o meu lugar não seria aqui, nessa área, porque a gente pode fazer muitos diagnósticos da cidade, mas não tem a terapêutica, não tem o remédio. O remédio aplica-se, é discutido aqui. Mas é um remédio difícil de aplicar. A Science publicou em 2015 um artigo mostrando as cidades são o futuro. Não foi só a Science. A Nature propõe a criação da ciência da urbanidade. Não foi só a Nature. A revista médica mais antiga do mundo define que o planejamento urbano é fundamental para a promoção da saúde. Ou seja, eu que trabalho na área de saúde, eu tenho uma atividade de pesquisa em poluição e diferenças urbanas, mas eu ainda sou médico, eu tenho uma vida dupla, né? Eu ainda trabalho como patologista, né? Mas o mesmo trabalho que eu tenho de patologista permite que eu tenha um laboratório, ou um observatório, melhor dizendo, um pouco trágico, mas preciso, de olhar por dentro do corpo dos habitantes de uma cidade grande como São Paulo. E ver neles um testemunho de como o viver urbano e as desigualdades urbanas interferem com o seu destino, com as suas doenças e, mais objetivamente, com os seus órgãos. No artigo da Nature, eles definem que esse é um grande problema de planejamento. Quer dizer, o planejamento urbano é fundamental para a promoção de saúde. Eu vou procurar dar argumentos ao longo desta fala para, assim, justificar esta assertiva. E porque tem muita gente tratando cidades do ponto de vista de sistemas complexos, né? Aplicando teoria de complexidade e modelos complexos à solução urbana. E esse gráfico é produto de um instituto chamado Santa Fe Institute. Eu convido os alunos que visitem este site. O Santa Fe Institute, eles têm uma definição engraçada, tem duas páginas, uma que é oficial e a outra que eles gostam mais, que eles se definem como nerds, né, deslocados, e que foram se internar no deserto do Novo México para estudar coisas complicadas. E aplicam isso nas neurociências, na linguagem, na política e também nas cidades. O indivíduo que fez esse estudo chama Guterres, e ele procurou ter indicadores objetivos da cidade, parâmetros como densidade viária, indicadores de renda, de criminalidade, indicadores de patentes, consumo de energia pelo brilho como medido por satélites. E, enfim, ele cria uma lei fundamental para as cidades norte-americanas que mostra o seguinte: à medida que aumenta a população, o modelo dele prevê que vai aumentar o bom e o ruim
ao mesmo tempo, na mesma proporção. Ora, isso significa que as cidades que não conseguirem alterar essa regra fundamental continuarão carregando os seus problemas em maiores proporções à medida que aumentam. Ou seja, se a cidade começou certa, ela continuará evoluindo do ponto de vista certo. Se ela não, se ela começou errado, ela tem o seu destino traçado. Ora, eu acredito, mas há um pequeno espaço de variabilidade aqui embaixo. Lembra que é uma escala logarítmica, né? Mas eu particularmente, quando a gente testa isso nas cidades brasileiras, aplica as mesmas regras, usando os mesmos parâmetros, a gente percebe que não é assim, infelizmente. Então, há espaço para que a gente desvie o destino das cidades. Mas se deixar do jeito que está, business as usual, nós vamos simplesmente aumentar as coisas proporcionalmente. Aliás, São Carlos é um exemplo clássico de intervenção, como, por exemplo, o fato de ter um conjunto de universidades e polos tecnológicos modificou a cidade. Eu não posso falar isso muito alto, porque tinham outras cidades que eram muito importantes, iguais a São Carlos, mas São Carlos passou as aqui perto. Porque a universidade mudou o destino da cidade. Assim como, indo mais perto, o prefeito de Medellín modifica o destino de uma cidade fazendo bibliotecas parque. E resgatou uma série de crianças da criminalidade simplesmente por trazê-las para a escola e as suas famílias. Bom, então a pergunta é essa: como é que a gente estuda isso numericamente? E também eu vou agora parar um pouquinho com essa foto de pulmão paulistano, de um homem de 52 anos não fumante. A visão de cima, eu indo para a faculdade em junho de 2016, eu levantei, tinha uma inversão térmica muito bonita, e você enxerga essas partículas no pulmão das pessoas. A gente tem um estudo, infelizmente nós temos, felizmente do ponto de vista de pesquisa, mas nós concentramos as mortes naturais, as autópsias de morte naturais na cidade de São Paulo. 15 mil autópsias por ano. E a gente tem o endereço das pessoas, a gente pode aplicar questionários à família, e a gente sabe mais ou menos que 2 horas no trânsito equivale, quando a gente compara com fumantes, a fumar um cigarro. Então, todos nós fumamos um pouquinho sem ter escolha. E isso é uma colocação que implica que, como você não consegue comprar engarrafado, né? Você está, por exemplo, na marginal do Tietê, e você olha para aquele rio e fala: nossa, que rio poluído. Mas o risco é zero, o tigre está preso numa jaula de concreto. Você não é obrigado a visitar, a beber aquela água ou mergulhar naquele rio. Mas você não pode escapar das condições de inalação, né, do ar que está em torno. Então, eu vou pedir desculpas porque eu vou falar muito de São Paulo, né, porque eu nasci lá, eu tenho um caso de amor com a cidade. São Paulo é uma cidade feia, mas tem personalidade. Eu estou meio perneta assim porque eu tive uma queda de bike, porque eu ando até hoje de bicicleta, desde que eu era moleque. E o tempo da bicicleta também permite que eu enxergue o charme da cidade, que são os seus personagens, os seus detalhes, os seus comércios, e usar um pouquinho, aprender o que eu tenho. Bom, a relação disso, mais ou menos, de nível de poluição com morte, é linear, não tem gatilho. Não tem gatilho. Então, aumentou a poluição, morre gente. Não tem sentido falar em padrão de qualidade do ar, garantindo que não vai ter efeito nenhum. Você vai chegar nenhum médico pode dizer a um paciente quantos cigarros ele pode fumar sem ter efeito nenhum. Depende. Se você for o nosso maior arquiteto, como escultor, não sei se era bom morar nas coisas que ele construía, que é o Oscar Niemeyer, né? Ele fumou que nem charuto até os 103 anos de idade. Ele podia.
No entanto, tem gente que, por conviver com fumante, desenvolve doença. Depende dos genes, depende das comorbidades, depende da sua janela de vulnerabilidade. Um feto, uma gestante, um indivíduo que tem asma, bronquite crônica, diabetes. Enfim, tudo isso explica um pouco que sempre haverá vulneráveis à poluição do ar, a esse pequeno cigarro ambiental que temos. E é um efeito, e eu vou demonstrar a heterogeneidade da cidade, esse é o primeiro, mostrando que quando você decompõe aquela curva dose-resposta em diferentes regiões da cidade, você vai ver que para o mesmo incremento de poluição do ar, você tem diferenças marcantes no efeito. Porque, por exemplo, em Cerqueira César, que é uma região que tem níveis europeus de desenvolvimento humano, o aumento de mortalidade é 2%. Em São Miguel Paulista é 12%. Isso bate com o nível de favelização e é inversamente proporcional à educação e renda. Quanto menor a renda, maior o efeito. Quanto menor a educação, quer dizer, indicadores de pobreza. E não é por causa disso, porque a concentração me conta uma parte da história. A dose é o fruto da concentração pelo tempo que você passa no pior cenário. Quanto mais longe você mora, mais tempo você vai ficar no trânsito, mais tempo você vai recebendo, ou seja, a sua dose aumenta para o mesmo nível de concentração homogênea, pelo tempo que você passa fora dos ambientes fechados ou esperando o ônibus, visto que os corredores de tráfego têm níveis 2 a 3 vezes maiores do que a média urbana. Vamos mostrar então, continuar a poluição, depois eu vou falar alguns conceitos gerais sobre cidades, que são de natureza mais pessoal, e depois eu vou voltar a uma questão específica que eu acho que talvez eu tive que, quando eu percebi que eu ia falar para jovens engenheiros e arquitetos e planejadores urbanos, eu tinha que falar alguma coisa que fosse contextualizada, e eu vou falar um pouquinho sobre ilhas de calor urbanas e o que a engenharia pode fazer nesse momento. Por algum motivo, essa é a relação. O primeiro slide não veio, engraçado isso, né? Mas vamos... Em 1997, esses três indivíduos, Arden Pope, o Pope é da Brigham Young University, o Majid Ezati é do Imperial College, o Douglas Dockery, da Harvard School of Public Health, fizeram uma relação, olha nos pontos em laranja, de expectativa de vida em função da poluição do ar e ajustando com variáveis como idade, renda, porcentagem de idosos e hipertensos, de 55 cidades norte-americanas. E se viu que, independentemente dessas covariáveis, havia uma redução de um ano para cada 10 microgramas de material particulado fino. Aí se baixou um padrão de qualidade do ar em torno de 15 microgramas, as cidades limparam o ar e mesmo assim o trend continua. Toda cidade que melhorou a qualidade do ar melhorou a expectativa de vida, independentemente de outras covariáveis. São Paulo está aqui, porque nós temos um padrão de qualidade do ar dos anos 80, que não é modificado por questões absolutamente econômicas, e não tem nada a ver com ciência. Curitiba está aqui. Se eu transformasse São Paulo em Curitiba, a cidade ganharia 3 anos e meio de expectativa de vida. Para se ter uma ideia, por exemplo, você parou de fumar, você ganha 7 anos de expectativa de vida. Mas hoje São Paulo tem 12% de fumantes. Nós saímos de 30% para 12%. Essa queda se deveu, uma parte, a questões de informação. Quer dizer, os fumantes deixaram de ser fumantes. Mas a maior parte foi que os fumantes morreram. E veio um outro grupo de pessoas onde o valor simbólico do cigarro tinha sido substituído.
Então, se você parar de fumar, é muito bom para a tua saúde, você ganha 7 anos de expectativa de vida. Mas 7 anos de 12% não chega a um ano. Portanto, você reduzir a poluição através de um sistema de mobilidade mais eficiente é 3 vezes, pelo menos, o efeito de você banir completamente o tabaco. E aí vai a questão central. Por que que isto não acontece? Não, tá bom, eu estou bem. O meu problema não é o joelho, é a mente, né? Que é um pouco, digamos, inquieta. Ora, vamos pensar as cidades como seres vivos. Vou falar um pouquinho de biologia urbana. As primeiras comunidades que a gente tem registros legais estão no Paleolítico, né? Então eram comunidades de 50 pessoas. Eles se reuniam para resolver os seus problemas e decidir o que deviam fazer no mundo hostil, possivelmente dançando nos lugares que eles pintavam, tinham as pinturas rupestres, né? Que aliás tinham uma melhor acústica. Então a escrita seguramente foi precedida pela pintura e a linguagem foi precedida pelo canto. Isso é um sistema muito rápido, porque no mundo que você tinha que tomar decisões e a sobrevivência era difícil, você rapidamente, aquela comunidade se organizava e não precisava de um chefe próprio. Vírus e bactérias fazem a mesma coisa. São muito eficientes, muito plásticos, mas não conseguem ter uma estrutura grande. Você tem que ser necessariamente pequeno para tomar essas decisões. À medida que você vai domesticando processos de produção de alimento, por exemplo, acho que a cabra as evidências são que a cabra foi o primeiro bicho a ser domesticado, e alguns países dominaram processos de agricultura muito próximos, que dependiam muito das propriedades locais. O milho no México, trigo na região do Egito. E aí as pessoas puderam se assentar, né? E ter espaço para o desenvolvimento do que a gente chama de espírito humano, da criatividade humana que explodiu. A civilização começa então, quer dizer, a evolução tecnológica ela nasce da construção de cidades mais estáveis. E isso influenciou, inclusive as condições do meio, influenciava o ritmo da criatividade. Se você pegar os nossos índios, né, eles tinham estabilidades tecnológicas de 60 a 80 mil anos, você vai ver nos estratos arqueológicos, porque acabava o alimento numa região, eles mudavam. O mesmo arco e flecha funcionava, a mesma tecnologia funcionava bem. Difícil era se você estava na beira do Nilo, ou em cima dos Andes, ou numa caverna de um vulcão, que não tinha muito lugar para ir. O melhor lugar já estava ali. E como tinha pouco lugar bom para vários grupos, eles tinham que interagir, ou seja, por comércio ou por guerras. E aí sim que a tecnologia evolui, por isso que a civilização começa nos lugares de maior dificuldade para a espécie humana. É isso que fez ter um simpósio sem gastar dinheiro. Na hora do aperto, você tem que se virar. E isso foi bom, né? Você tem templos erigidos sem saber cálculo, sem ter curso de aquela coisa que se martiriza o engenheiro. Eu vejo na Poli. Tem 2 programas que afetam o psiquismo humano. Um é o curso de cálculo na Poli, que eu fiz, porque eu queria aprender cálculo, onde você vê aquele indivíduo que tirou 10 de matemática o colégio inteiro, e aí ele tira 2, 3, então quebra um pouco a autoconfiança. E o reverso é assistir esses reality shows, tipo BBB, onde você chega em casa se sentindo o pior do mundo, aí se liga e fala, não, tem gente pior que eu. E aí você melhora a autoestima e reduz a incidência de suicídios, é um antidepressivo eletrônico, né? Bom, à medida que as cidades foram competindo, foram crescendo, você tem que ter um núcleo, vira um protozoário, depois um ser multicelular, até que você chega a um organismo que tem vários órgãos, que cada um tem a sua demanda, né?
E às vezes, por exemplo, eu ando bem no plano e ando bem de bike, mas para subir dessa escada, esse é o meu desafio. Então, o problema é que para resolver cidades, o que a Science propõe, não basta você ter uma ciência multidisciplinar, você tem que ter alguns valores, digamos que eu definiria como princípios. Os princípios são os seguintes: eu estou subindo, eu tenho informações do meu tendão patelar, dos receptores difuso muscular do quadríceps, da visão, do cerebelo, do sistema vestibular, que vão tentar orientar essa subida na escada, e se eles perceberem que eu fiz alguma bobagem, eles vão integrar tudo aquilo rapidamente e dizer: salve o joelho, vai estourar tudo de novo. Se eu estiver carregando um bebê no colo, esse mesmo conjunto de informações vai possivelmente sinalizar: salve o bebê. Então, no desenvolvimento de uma sociedade produtiva e complexa, você vai ter conflitos que, se você for esperar o consenso, cair na armadilha do consenso, você vai perder o bebê ou o joelho. Mas o que é pior, se o joelho tiver um lobby maior, o bebê vai sair perdendo. E isso é interessante, porque o desafio que a gente tem, por exemplo, parar de fumar, envolveu não só questões médicas, mas também questões de valores culturais e princípios. E isso é um dilema, porque quando você... tem duas grandes, digamos, problemas ou questões que a gente avalia ao longo das nossas vidas depois que sobrevive à infância. A primeira é eu quero fazer alguma coisa de bom, eu quero ter alguma relevância no meu grupo. E a segunda é: por que eu estou aqui? A angústia de viver. A angústia de viver, que eu acho que talvez seja o maior, né? A primeira forma de entender o mundo e dar um sentido para isso foi talvez através da espiritualidade. Vai vir um Deus que resolve isso, faz aquilo, o sol levanta porque vem aquela coisa, choveu porque vem outra coisa, e você se adequa de acordo dialogando com o invisível. Aí alguém resolveu pôr ordem na casa, falou: vou fazer pela lógica, cria a filosofia e as demais ciências humanas, onde se analisa o mundo a partir de uma premissa básica, de uma visão. E depois veio Descartes e falou: vou matar Deus e vou explicar o mundo a partir do conhecimento. Isso criou um fosso entre essas três áreas de conhecimento, porque os filósofos rejeitam um ser espiritual, e os cientistas naturais dizem que quem faz ciência humana não faz ciência, porque parte de um princípio original, como se a ciência natural não tivesse também um viés e pudesse prescindir de princípios. Por exemplo, fazer uma arma de destruição em massa e publicar na Science justifica, né? Você vai manter clitorectomia radical só porque é uma prática tradicional? Quer dizer, então isso... E o problema, tudo bem, os cientistas podem brigar como quiserem, mas a gente é a mesma coisa. Quando você está doente, eu vejo isso, o indivíduo vai primeiro no Dr. Google para saber o que existe de melhor, depois ele vai entender por que eu estou com esse câncer, por que aconteceu isso com meu filho, por que aconteceu isso com meu pai, vai procurar dar um sentido para aquilo, e na hora do aperto também vai para uma igreja, não porque o Espírito Santo passou de forma... digamos, espontânea, mas porque foi resolver um problema. Aliás, o discurso de alguns cientistas é tão hermético quanto o Apocalipse de São João. Sempre vai aparecer um anjo, um querubim de avental branco, no domingo. Se tiver com um avental da Harvard, de Stanford, ele é um querubim de altíssima patente, e vai dizer que aquela chaga, aquela bolota que nasceu em você vai ser curada porque ele inibiu uma molécula que impede a fosforilação do receptor, né, de um segundo mensageiro, ou que interfere com tal de RNA de interferência, que é absolutamente ininteligível. E aqui a fosfetanolamina foi um exemplo clássico da mistificação de uma esperança. A fosfetanolamina é uma experiência que funde ciência, funde princípios, porque os juízes obrigaram a fazer,
e uma esperança religiosa. Fosfometalamina, uma hóstia, uma bênção, uma água consagrada, era para as pessoas a esperança de sair do seu sofrimento. Portanto, as cidades vão ser alteradas se quem devia fazer o melhor sentido, dar o destino para as cidades, é o parlamento. É o conjunto de pessoas responsáveis por isso. E por isso que a gente vai ver que as cidades onde o conceito de cidadania é pior, você tem cidades mais desiguais. E a ciência também é desigual. Isso aqui é um artigo que mostra os níveis de poluição do ar no mundo. Hemisfério Sul e Ásia. Aqui você vê o número de artigos sobre poluição do ar no mundo. Aonde tem poluição não tem artigo e vice-versa. Para a malária que está sendo resolvida, a questão da malária, você tem produção local e soluções locais. Então o primeiro passo é como é que se estimula redes de colaboração entre cientistas para resolver produção local. Aqui você tem um outro mapa de uma outra forma. Os níveis de poluição estão marcados com as bolinhas e as cores dos mapas representam o nível de emissão de gases de efeito estufa. Se você dividir poluição em termos de partículas, média anual, por CO2 equivalente per capita anual, você vai ter isso, um índice de produção tecnológica ineficiente. Quanto de sujeira local você produz por unidade de energia. Então, está claro que, embora existam países com maiores níveis de emissão de gás de efeito estufa, os países que têm menor emissão produzem mais poluentes de efeito local. O efeito dessa poluição não é trivial. São 7 milhões de pessoas a mais por ano. Isso é mais do que AIDS, malária e cólera somados. E ela acontece exatamente nesses lugares. Então, o mundo é desigual, mas as cidades também são desiguais. Isso aqui isso é uma boa narrativa que muda a cultura. Isso aqui foi feito pela Imperial College de Engenharia e pela Universidade de Edinburgh de Geografia de Saúde, e isso saiu nos maiores jornais do mundo. A expectativa de vida da região da cidade de Londres em relação às distâncias, às estações de metrô. Então, se você mora perto da Bond Street, você vai ter expectativas de vida. O que saiu, né, no Hyde Park, aqui 90 anos. E você vai perdendo a expectativa de vida à medida que você sai do centro consolidado de Londres. Não é só São Paulo, é as cidades. Se você pegar... Então, e eles usaram uma narrativa interessante, porque você perde 1 ano de vida por estação de metrô que você sai do centro. Né? O indivíduo se enxerga. E São Paulo, olha, morte por doença cardiovascular, em função da renda e o risco de morrer, né? E por indicadores socioeconômicos. Você vê que se você ganhar menos de 5 mil reais de renda familiar, teu risco de morrer é absurdo. E à medida que vai reduzindo, aumentando o nível de, digamos, conforto, de indicadores positivos de nível socioeconômico, também cai. Você pode ajustar uma regressão nisso, né? E você vai ver que os resíduos entre a curva e o ponto tem uma distribuição quase normal. Você pode pegar os 5% dos casos mais virtuosos, 5% dos casos mais perigosos, e eu ponho isso no mapa e mostro que existe no centro de São Paulo, por exemplo, que a gente dizia que tem mais serviços, tem regiões que matam muito mais do que regiões mais distantes. E o que é isso? É o sedentarismo. A gente descobriu, por exemplo, que o lugar que tem mais farmácia popular é no Itaim Bibi.
que é um bairro rico em São Paulo, e o que tem menos é Guaianazes. Então, então você pode fazer estudos caso controle, ir lá fazer um estudo de antropologia urbana e tentar saber o que funcionou naquelas regiões e os que não funcionaram. Então essa é uma boa sugestão, porque para você fazer isso tem que saber matemática, planejamento, já estatística, você pode identificar as experiências virtuosas que aconteceram, por exemplo, em São Carlos, saber onde funciona, onde não funciona e saber o que fez funcionar, né? Bom, então vamos lá. Estou falando de cidade, né, que é um lugar legal de ter um emprego, tá lá, mas as cidades mudaram, né? Tudo melhora quando você vai para as cidades, menos 3 coisas: câncer, doença mental e obesidade. Quanto maior a cidade, mais gordo tem, mais indivíduo deprimido, ansioso e mais indivíduo com câncer. As taxas ajustadas aumentam. Vamos pegar a obesidade. Obesidade é um fator, tem um componente genético. Quando você tem, por exemplo, sempre faltou comida no mundo. Então quem absorvia que nem uma esponja era o sobrevivente. Então houve uma seleção, tanto que hoje quem engorda é gente da Oceania, do México, dos Andes e da África, a transição nutricional, porque eles foram programados, eram sobreviventes nos períodos de carestia. E hoje os que são invejados, aquele indivíduo que come de tudo e não engorda, e se ele falar isso em público, ele desperta ódio, né? Você está batendo um sundae, né, do lado de uma pessoa que está comendo um tubérculo. E ainda você fala que quero engordar e não consigo. Isso é um risco grande de você ser envenenado, porque não há coisa pior que uma pessoa possa falar, né? E eles morriam, mas hoje eles sobrevivem. Então quando você ofereceu comida processada e você deixou, por exemplo, o pessoal que foi deslocado pelo acidente da Samarco, a primeira coisa que aconteceu foi que eles engordaram que nem pipoca. Eles deixaram de produzir o alimento natural deles e passaram a comer comida hiperprocessada. Então, tem um componente genético, tem um componente epigenético, que acontece devido, por exemplo, a problemas na gravidez, quando, por exemplo, a face materna da placenta não vai bem. Isso acontece com mais frequência em mulheres muito jovens, que estão aumentando a taxa de gravidez adolescentes, principalmente nas comunidades mais carentes, porque ter filho numa comunidade violenta, numa região dominada pelo crime, é um fator de proteção. Para trabalho, para assédio, para outras coisas. E para as mulheres de nível de escolaridade maior, está aumentando a gravidez depois dos 32, 33. E vocês são um exemplo, vocês que estão aqui fazendo pós-graduação, o mundo é um inferno. Toda vez que você chega num lugar, coloca a cenoura para frente, né? Eu quero estudar, não é para me educar, mas é para passar num exame. Aí você chegou no exame, aí você tem que ser o melhor aluno para ganhar o melhor estágio. Aí você vai ter a pós-graduação, você faz o mestrado, depois o doutorado, depois o pós-doc. Depois você fazer concurso num monte de lugar, um monte de empresas. E você vai adiando o processo da gravidez cada vez mais tarde, para mais tarde. E nesse caso, a placenta também não vai tão bem. O feto faz o quê? Vou salvar o cérebro. O cérebro precisa de glicose e não precisa de insulina para pôr a glicose dentro. Então, quanto maior for o nível de glicose, mais o cérebro se preserva. Então, eu vou reduzir os receptores periféricos de insulina e vou aumentar a eficiência de absorção de alimentos através de controles pós-translacionais pós-genômicos, né? E isso faz com que as crianças, por exemplo, que nascem de baixo peso para a idade gestacional, tenham muito mais chance de ter diabetes do tipo 2 e obesidade. E isso está acontecendo, tanto que hoje o diabetes do tipo 2 é o mais frequente em crianças, não é mais o diabetes da infância. E eu, como eu disse, eu faço autópsia, vejo nas coronárias e carótidas de crianças aterosclerose que devia acontecer depois dos 40 anos. Bom, tem aspectos culturais.
Eu acredito que vamos pegar um pau de selfie acadêmico, que a gente usa muito, né? Você vai progredir na CAP, você tem que usar o pau de selfie, né? Eu briguei muito na CAP, eu fui coordenador da medicina, que eu dizia que era Comissão de Aperfeiçoamento de Planilhas Eletrônicas e Similares. Você mandia a mesma sigla, né? Assim como eu acho que CET, lá em São Paulo, se a Companhia de Extermínio de Transeuntes pelo tempo semafórico que ele dá para as pessoas. Então, mas a gente, todo mundo, e o mundo virou um enorme pau de selfie. Tanto que se eu tivesse que colocar um símbolo da modernidade, eu colocaria um gigantesco pau de selfie na praça das cidades, porque você enxerga somente a si, antes de qualquer outra coisa. Você vê isso nas ruas, nas atitudes. Muito difícil ter coisas coletivas, né? Pega esse pau de selfie e começa a mudar a câmera, em vez de para você, para fora, e se coloca na posição de uma criança, na hora que ela está mudando, na altura de uma criança, que ela está mudando você tem uma alimentação láctea exclusiva, teoricamente a partir de um ano e meio, está migrando para uma dieta cada vez mais rica, com diferentes sabores, e aí você monta um repertório de sabores que inicia a fase cefálica da digestão, que prepara o estômago para secretar proteínas e ácido, e ao mesmo tempo já diz ao hipotálamo, já está comendo, pode diminuir a expressão de leptina. Se uma criança enxerga porcaria, principalmente no caixa, quantas vezes você já vê mãe ou pai tirar porcaria de mão de criança? Tem um brinquedo dentro do ovo, tem um negocinho que vem junto com num biscoito de sal, tem aqueles chips com carcinógeno, que é aquela batata com gosto de churrasquinho, que você pega um monte de sal e gordura e tempera com hidrocarboneto policíclico aromático para dar aquele gosto de churrasco, né? Se a criança adquire aquele repertório de sabores, ela vai ensinar que a sociedade se obtém a partir daquilo. E se ela mantiver isso no início do seu desenvolvimento somático, a gente produz célula gordurosa com grande eficiência até 10 anos de idade. Se aumenta o número de células gordurosas, vai ser ela que vai te dar aquele efeito sanfona, né? Que você emagrece, depois você passou perto de uma doceira e engorda pelo olfato, pela glicose que você inala, e porque você está ávido para encher aquilo de gordura. A cidade passou a ser também perigosa para as crianças, né? Porque quando você ficou gordo em criança, você tem muito mais chance de ser gordo em adulto. Então, a violência urbana ou a violência do tráfego faz com que as crianças não usem mais as ruas. Você fica preso dentro de uma guarita, entra numa caixa metálica de vidro escuro, depois entra numa outra portaria hermética. E isso faz com que as crianças não brinquem mais na rua, não usem mais a rua, não andem. Quando você quer colocar as crianças na rua, você faz uma jaula e chama de parque infantil, para a criança não atrapalhar o trânsito. E isso não programa as crianças para ficarem gordas. Depois você tem alguns plásticos que usa, inclusive uma madeira de má qualidade, você libera bisfenol A, alguns defensivos agrícolas que são disruptores endócrinos, que são antitiroidianos e ao mesmo tempo interferem funcionam como estrógeno ambiental. E isso, dioxinas e furanos também das emissões veiculares são disruptoras endócrinas. Então, a cidade tem um ambiente obesogênico. E eu ilustrei isso com a figura original do Leonardo da Vinci, que foi descoberto só a parte de cima, né? Mostrando a relação entre mobilidade ativa e obesidade em diferentes países do mundo. Quer dizer, você tem um sedentarismo compulsório de ficar preso no trânsito. E tem outros domínios, né? Um jovem, por exemplo, que perca 4 a 5 horas por dia para trabalhar e tem que pagar seus estudos, ele perdeu 4 a 5 horas por dia para estudar.
para se desenvolver como cidadão, para ter um futuro melhor. Então, soluções voltadas à engenharia de trânsito têm efeitos na poluição e na taxa de obesidade. Saúde mental. Saúde mental, ela tem algumas explicações. A primeira é que a gente dorme pior. Pior porque você tem uma pressão maior no trabalho. Eu não sei, alguns de vocês devem ter medo de abrir o e-mail, tem dia, né? Você não sabe que relatórios tem que fazer no dia seguinte, que contas você tem que pagar, né? Você se sente culpado de... Eu avisei que meus 40 minutos já tinham acabado. Ele está nervoso comigo. Eu juro que eu acabo. Professor, fique à vontade, pode continuar. Nós temos tempo. É que para mim é estranho, né? Porque eu estou vendo gente da idade dos meus filhos, né, querendo me ouvir, que é uma coisa rara, né? É um sentimento novo, né, que eu tenho. Então, às vezes eu me empolgo com essa coisa nova, né? Sabe aquele filme, o Ghost, antes dele se materializar para Demi Moore, que ele ficava na frente da Demi Moore, assim? Mais ou menos eu falando com meus filhos sobre alguns temas, né? Quando eu estou falando com a minha mulher, ela faz diferente. Ela aperta o botão de off do homem, que é ligar o Sport TV. O homem fica focalizado e qualquer que seja o esporte que esteja passando, então uma dica para mandar a pessoa ficar quieta, né? Bom, a história é a seguinte: a gente dorme menos porque a gente tem um ritmo de trabalho maluco. Nós temos a luz, né? A vida começa possivelmente na paralelo 10 em vários continentes, onde tem 12 horas por 12 horas de claro e escuro. À medida que você for avançando, você tem o teu relógio biológico, que ganhou o prêmio Nobel esse ano, vai se adaptando, mas tem um limite. Tanto que você está em latitudes extremas, quando você passa período que só tem claro, ou 20 horas de claro, ou 20 horas de escuro, o índice de suicídio aumenta brutalmente. Quantas horas vocês passam no escuro por dia, hoje? Usando os benefícios da iluminação artificial. 5 horas? 6 horas? Porque a melatonina vai começar a secretar depois de 1h30 que você apagou a luz. E é aí que você vai aprofundar o sono, sonhar e repousar o teu cérebro. E além disso, você pode pôr luzes dicróicas, que agora felizmente estão tirando um pouco do comprimento de onda do azul, porque ela estimula por demais a retina e retarda ainda mais a secreção de melatonina. Tela de computador, essas coisas também têm um efeito sobre isso. Então, construção sustentável, conforto, passa também pela iluminação, né? Além disso, o ruído. Por exemplo, o ar-condicionado tem um barulhinho. E quando acaba a luz, você percebe que a geladeira funcionava. Você não ouvia o barulho da geladeira, mas a cóclea sentia. Quem estava barrando era o córtex frontal. Ora, barulho significa que a tua cóclea fica tomando peteleco, você não aprofunda o sono. Você dorme menos porque você tem que chegar antes no trabalho. Tem gente que chega na Berrine, tem uma reportagem de gente que chega às 5 horas da manhã para poder pegar lugar no estacionamento. Então isso significa que a gente trabalha mais, se preocupa mais com o trabalho, e por isso que a gente levanta até de noite. Quantos de nós já levantamos com ansiedade, sem saber por quê até, ou porque tem alguma tarefa para fazer no dia seguinte. Segundo, a violência passou também a fazer parte do nosso cotidiano. Ela ajudou, o aumento da percepção da violência, paradoxalmente, reduziu a violência. Eu acho particularmente que se tivesse Instagram, não tinha tido Nagasaki, só tinha tido Hiroshima. Se você visse o horror do que é a destruição de uma cidade, como não teria havido o massacre curdo dos armênios, os campos de concentração, e o efeito disso, você vê aquela criança saindo com napalm queimada do Vietnã, impediu que fosse usado todo o terror de uma guerra
de devastação de civis, porque a sociedade existe então você não pode também fazer uma barbaridade hoje, você não pode espancar o mendigo, você não pode ter uma atitude mais truculenta, porque existe um inconsciente coletivo que impede que certas medidas sejam colocadas. Mas ao mesmo tempo ela traz a violência para o nosso cotidiano. Então os filhos saem, você não dorme esperando voltar, e uma série de outras coisas. E finalmente, de tudo que você pode fazer na vida para, depois de 60, para melhorar a tua expectativa de vida, comparando parar de fumar, emagrecer, praticar esporte e tudo, olha o que mais funciona: manter relações afetivas e sociais. Quanto maior a comunidade, mais difícil é isso. Numa cidade grande, você cria amigos na infância que você perde, depois na escola cada um vai para um lado, depois na faculdade cada um vai para um lado, daí vai no emprego, e aí chega uma hora que você não pode mais, você tem que reconstruir. Se aumentou a expectativa de vida, Dona Benta foi descrita na Renações de Narizinho como uma senhora velhinha de quase 60 anos. Então hoje você está aí, você tem que quer dizer, você tem que fazer uma poupança, uma previdência para você executar seus sonhos, ou ter tempo para frequentar a cidade que cada um constrói. A cidade é muito grande, você não tem a cidade inteira. A cidade sai do coração nosso, sai do coração nosso, vai para as ruas levam para os amigos que a gente gosta, os lugares que nos dão prazer. Se ela vira um obstáculo, ou se ela não tem pontos de encontro, você vai ficar cada vez mais só. Então você não pode fazer como no Paleolítico, que você compartilhava seus temores, e aí é o caso típico daquele casal que vive há anos e de repente morre um, depois o outro morre depois, fala que o outro veio buscar. Veio nada. Ele deprimiu, aumentou a pressão arterial, o nível de cortisol aumentou, ficou imunodeprimido, aquele tumor que estava seguro pelo sistema de imunidade estoura, ele passa a comer pior, passa a ter menos autoestima. Então, criar ponto, por exemplo, morar perto de um parque, reduz 30%, a menos de 500 metros de um parque, reduz em 30% o risco de infarto agudo do miocárdio. É mais do que da beta-bloqueador e estatina. E isso vai no INCOR em São Paulo, pergunta se parque tem a ver com infarto. Não vai saber. Pergunta para um indivíduo que faça cuide de parque se aquilo tem a ver com infarto. Também não. Então, tá aí. Pontos de encontro são políticas urbanas. E câncer é pela poluição do ar. Vamos pensar agora uma coisa objetiva nos últimos, acho que consigo falar 5 ou 6 minutos. Ilhas de calor, né? A cidade de São Paulo foi crescendo, virou uma coisa gigantesca, né? Vamos dar o diagnóstico de São Paulo. É uma senhora de 463 anos. Ela, na minha opinião, ela está obesa. Ela cresceu mais do que a estrutura que podia fazer. Quando não chove, ela faz o quê? Desidrata. Quando chove, faz edema. Quando você tem diarreia aquosa para os rios, insuficiência renal porque você não filtra a água, tem trombos arteriais por elementos metálicos de 4 rodas, o fluxo não existe, tem um pouco de inflamação das vias aéreas e principalmente um Alzheimer dos neurônios dirigentes, porque cada vez que muda a gestão ele esquece o que o outro fez de bom e também esquece o que prometeu, né? Então você não tem um plano de longo prazo. Por exemplo, a gente não resolve calçadas em São Paulo, são 36 mil quilômetros de calçada, porque um prefeito que começar, a obra vai ser inaugurada depois de 2 ou 3 gestões e ninguém faz isso. Bom, essa cidade cria ilhas de calor.
né? Ilhas de calor. E isso modifica muito mais rápido muito mais intenso que o aquecimento global. Isso modifica o clima, tem uma zona de baixa pressão no centro, as frentes úmidas entram mais depressa, chove, e o sonho de todo prefeito que levar água e esgoto na porta da sua casa, aqui chama Jardim Pantanal, né, se cumpre, e as pessoas entram e são expostas ao que ficava escondido nos bueiros. E aqui você vai ver, por exemplo, a relação em São Paulo do chuvas em milímetros e incidência de leptospirose e todas as doenças de veiculação hídrica. Também você vai vendo que a febre amarela morava aqui. Aqui já é a zona de transição, e hoje nós estamos aumentando as áreas, as áreas indenes estão diminuindo. Nós já estamos com febre amarela silvestre em São Paulo. Fechou o parque em Anguera e a Cantareira por morte de macacos infectados com febre amarela. E se sair de lá para ficar entre humanos, aí que a coisa vai complicar. Mas vamos analisar as cidades em si. Isso aqui é um grupo de estudos que fazem parte médicos do mundo inteiro, mas que avaliou a vulnerabilidade das populações frente a variações de temperatura nas cidades em várias latitudes e longitudes. São 320 cidades. Então veja o exemplo de São Paulo, né? A zona de menor efeito está aqui com 22 graus, mas a mediana está um pouquinho mais baixa, em torno de 19 ou 20. A mesma coisa vai acontecer com Londres. Todo mundo, a gente vai para lugares onde a mediana mora num clima que é um pouquinho mais frio do que seria o de menor efeito. Por quê? Porque a inclinação do aumento de temperatura e mortalidade é muito grande. E além disso, os mecanismos que você tem para se preparar, tanto fisiológicos quanto adquiridos, é mais fácil colocar um casaco do que ligar um ar-condicionado. Resumidamente é isso. Ou acender uma fogueira. Tá? Mas quando São Paulo passa de 28, 26 graus, começa a aumentar, e nos dias mais quentes morre 50% a mais, aumenta 2 vezes, né? Pô, numa cidade que morre 200 pessoas por dia, um dia de calor levou embora 200 pessoas. E isso varia. Você vê, por exemplo, cidades mais antigas respondem a frio e calor. Nova York está muito mais preparada para frio do que para calor. Estocolmo e Toronto aguentam uma grande amplitude térmica com quase não efeito, porque a cidade se preparou para isso, ficou resiliente para isso. Vamos ver no Brasil, né? Em Teresina, o indivíduo começa a morrer com frio, com 26 graus, mais ou menos. Em São Paulo, com 18. Porque cada um mudou o seu set point para um determinado lugar. Como é que você faz isso? Primeira coisa, mudando a cor da pele, né? Se toma sol, escurece. Né? Então você largou o pelo, está saindo homogêneos para Homo sapiens. Você tem que pôr glândula sudorípara e um pigmento. Esse pigmento aparece mais ou menos 1.200.000 anos atrás, através de um receptor para melanocortina. Então ele protege contra câncer de pulmão. Se você tiver muito sol, o folato que é necessário para a divisão celular é oxidado. Se tiver pouco sol, você não transforma calciferol em vitamina D, não faz osso. Então você tem que acertar isso. Quando você teve que mudar para outros lugares, você teve que ter as pessoas que tinham uma pequena mutação pontual do gene que codificava o receptor de melanocortina, puderam então acertar a cor da pele. Então a gente possivelmente começa negro e depois vai embranquecendo. Quer dizer, o conceito de que raça é baseada na cor da pele é um fake do ponto de vista evolutivo. Não existe isso. E a gente teve que ganhar, foi na realidade uma adaptação para regiões de menor intensidade luminosa. Outra coisa, você muda o fenótipo, né? Quando você compara, por exemplo, guerreiros etíopes, eles têm que ser, que são pastores predominantemente, eles têm que ser longilíneos e com pouca gordura corporal. E muda também o limiar de calor. Por isso que ninguém vai ganhar maratona de africano.
Eles estão treinando há mais ou menos 800 mil anos para correr no sol e na subida. Já se você for para um lugar como os Inuits, no norte do Canadá e no Alasca, você tem que ter ser mais gordo, né, mais baixo, e eles não morrem, apesar de eles serem gordos, não fazem aterosclerose, eles vão morrer de raquitismo, de falta de vitamina D, de fraturas patológicas, porque eles não têm pouco sol e não podem expor também, né? Então isso já demora alguns milhares de anos. E eles também modificam a resposta, né? Se colocar a mão de um etíope na água fria, ele esfria muito e demora para reabrir. O Inuit, como ele tem temperaturas muito frias, se colocou a mão dele na água fria, ele tem uma pequena queda de temperatura e sobe, e tem uma vasodilatação rápida para não poder ter aquele frostbite, não poder continuar movimentando a musculatura em condições. Ele vai caçar, ele vai ter que tirar o peixe da água, né? E a outra coisa que faz a história do Teresinense e o paulistano terem diferentes cores é a gordura marrom. A gordura marrom, a gente tinha que ter um aquecedor interno. Quando você sai do útero a 37 graus, de repente você vai para fora. Tanto que prematuro fica numa incubadora, porque não consegue controlar a temperatura. E isso é feito através de uma gordura que a gente imaginava que desaparecia no início da puberdade. Ela tem muita mitocôndria, essas bolinhas vermelhas dentro das células gorduras são mitocôndrias, e tem uma proteína chamada termogenina que desacopla ATP de ADP. Então libera energia, esfriou, aumenta a expressão de termogenina, solta calor e a pessoa aquece. Só que hoje com ressonância magnética você faz espectroscopia in situ. Então você consegue medir gordura marrom. E quem tem mais gordura marrom esfria menos quando se põe num estresse térmico. Então, como é que resolve isso? Como é que você torna uma cidade sustentável? Tem várias formas, né? Por exemplo, na Ilha de Calor, tem um pessoal da Colômbia que vale a pena visitar o site. Não sei se você está andando por exemplo, eu ando às vezes na Paulista, né? Um dia que está frio, eu mudo de calçada porque eu vou procurar o sol do outro lado, porque o prédio faz sombra. Então eles estão estudando, por exemplo, formas de você vender prédios sustentáveis, fazendo eles sob pilotes, né, para ter ventilação embaixo, e ao mesmo tempo usar essa energia que é refletida por meio para aquecimento, isolamento térmico e produção de energia. Então o prédio vende serviços ambientais, quer dizer, reduz as ilhas de calor. Então dinheiro é uma coisa, e outra coisa é mudança de hábitos. Mudança de hábito é o seguinte: o que a gente diz em termos de sustentabilidade? Se você deixar teu carro em casa, tomar banho de canequinha dia sim, dia não, ficar no escuro à noite, se um ser peludo vier oferecer um bife para você no supermercado, você recusa. E reduz a emissão de metano no pasto, as emissões todas, e daqui a 80 anos estabiliza o gás de efeito estufa. E o primeiro ser vivo beneficiado é o urso polar. Você acha que isso é um argumento que atrai multidões? E quem faz isso já está convencido. O que você tem que dizer é o seguinte: olha, você comeu menos carne vermelha, 20% menos de carne vermelha, teu risco de câncer de tubo digestivo cai cerca de 14%. Teu risco de aterosclerose cai ao redor de 8%. Então você tem uma família de entupidos, né? Porque medicina é muito simples, né? Ou a doença da bola, ou da buraco, ou entope. São 3 medicinas numa. Então o risco de bola e de entupimento cai na tua vida agora.
Você não precisa esperar o nova-iorquino reduzir o seu consumo para depois você melhorar agora. Você deixou o teu carro em casa, você caminha sem perceber de 6 a 7 mil passos, dá meio quilo por mês, tem o risco de osteoporose. Né? O osso, para não ter osteoporose, precisa andar. O cristal de hidroxiapatita é um cristal piezoelétrico. Carga elétrica que faz o osso andar. Precisa mexer o osso. Então, teu risco de osteoporose cai, tua saúde mental aumenta, porque dirigir não é uma experiência de elevação espiritual, pelo menos em São Paulo não é. Né? Enfim, você tem que trazer os co-benefícios imediatos para as questões ambientais de longo prazo. Então você tem que transformar isso em dinheiro, gastos evitados, em saúde, ou vender serviços ambientais, e também em mudanças de atitude para que as pessoas mudem, não porque é bom para o planeta, também porque é bom para o planeta, mas principalmente porque é bom para elas. Você não pode fazer políticas baseadas em altruísmo. Você tem que considerar que o egoísmo, que é um sentimento natural, é mais frequente do que o altruísmo. E é isso que tem que acontecer. E é impressionante como a saúde no mundo já entrou, a Organização Mundial de Saúde. Aliás, quem quiser assistir uma reunião que vai ser transmitida, talvez por streaming, no dia 31 de outubro, vai ter um evento do lançamento do Lancet Countdown, que é global e vai ser na Faculdade de Medicina, vai ser pelo IA, mas na Faculdade de Medicina da USP, às 9 horas da manhã, das 9 às 10h30, onde a gente vai construir os indicadores de eficiência das políticas globais, usando saúde como termômetro, como régua. Indicadores objetivos que podem ser usados no sentido de... vai ser bom porque, embora a saúde seja capaz de fazer o diagnóstico, a saúde ela tem coisa que não dá para prescrever. Você pode prescrever a vacinação contra a febre amarela na vizinhança da Cantareira ou do Parque Anhanguera, mas você não consegue combater o aquecimento global. Você não consegue saber que... E a gente não sabe pensar nisso. Você está com um exemplo errado nosso. O corredor Francisco Morato, Consolação, que passa na Avenida Rebouças, do lado do Hospital das Clínicas, recebe todos os casos de acidente de trânsito daquele pedaço. Naqueles 8 quilômetros de avenida, se produz 8 indivíduos por mês com incapacidade permanente, entre plégicos e amputados. Isso foi discutido na congregação e a gente resolveu que aumentar o número de vagas de residente de neurocirurgia, cirurgia de coluna e UTI. Tá bom, isso é importante. E é só? Quer dizer, seria a mesma coisa que frente ao tabaco, nós aumentássemos o número de cirurgiões de tórax e oncologistas. Então, essa dificuldade, né, que é inerente à formação médica, você tem que formar o cara mais capaz de resolver aquele caso, mas ele também tem que pensar no todo. Faz com que talvez eu seja muito mais ouvido em regiões, em outras áreas, do que na própria saúde. Mais na área de engenharia, de arquitetura ou de políticas públicas. Mas essa é uma luta que a gente tem que fazer. Então, isso tem várias razões. O papel do médico, né, de se achar, né, a emissão nossa de energia ególica é muito grande. Nós estamos transformando em ego elétrica. Talvez seja uma forma de ter uma energia renovável e também insuportável, né, mas usando para fins de aquecimento. Mas eu falei isso na congregação. A NASA lançou um satélite para buscar evidência de vida inteligente em outros planetas e detectou vida inteligente fora da Faculdade de Medicina da USP. Fortes evidências, né? E isso foi um impacto para nós, mas foi assimilado. E eu acho que essa ideia de você
interferir com coisas como planejamento urbano, arborização, padrão construtivo de prédios, mobilidade, combustível utilizado. Porque o R2 daquele ajuste que eu fiz com doença cardiovascular é 0,72. Ou seja, eu ensino na Faculdade de Medicina 28% dos fatores que explicam a mortalidade por infarto do miocárdio. Os outros 72% não estão na caixa da saúde. E isso que esse é o desafio, juntar as áreas no mundo que cada vez mais está mais multidisciplinar. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Para mim foi um encantamento, foi uma oportunidade de conhecer, é a primeira vez que eu estou na Federal de São Carlos, e falar para a gente que talvez tenha um remédio que a gente não tem na saúde. E esse diálogo, já que vocês têm uma faculdade de medicina, talvez pudesse ser estabelecido junto com outras áreas de uma universidade tão complexa e sofisticada como a UFSCar. E eu acho que a ideia de ter engenharia urbana cada vez mais seja um dos maiores programas de saúde que podem ser implementados num país que cada vez mais vive num ambiente construído. Muito obrigado. Bom, nós temos aí agora um tempinho para a gente fazer, não vai ter muito, mas algumas questões, mas eu queria antes dar minha opinião, assim, eu acho que a fala do professor aqui se encaixou aí no que a gente esperava, muito mais, acho, né? Várias áreas da nossa engenharia urbana, ou das áreas congêneres à engenharia urbana, passaram aqui pela fala do professor, né? Desde a questão do conforto, da questão da mobilidade, da questão do saneamento, né? Da questão do planejamento, do desenho urbano. Então, esse desafio que foi colocado da saúde, acho que também existe talvez nós precisamos na engenharia urbana buscar mais a questão da saúde como um fator mobilizador, né? E um comentário rápido que eu queria fazer comentou sobre indicadores, né? E durante a fala do professor eu me lembrei aqui dos indicadores de sustentabilidade da União Europeia, da rede de povos e cidades sustentáveis da Europa. Um deles, que à primeira vista me pareceu assim, meio surpreendente, um dos indicadores obrigatórios é modo de como as crianças vão para a escola, né? Porque já tinha um outro indicador lá de mobilidade, quanto de mobilidade que é feito por transporte privado, individual, tal. Mas tinha esse indicador, modo das crianças irem para a escola. E a justificativa é uma justificativa justamente múltipla. Você está detectando num indicador desse as questões de segurança pessoal, de segurança viária, de proximidade dos locais, né, no caso aí escola, né, e questões de saúde, de obesidade e de outras coisas de saúde também, mas também a questão cultural, né, que a criança que vai de carro para a escola sempre, ela se acostuma com aquilo sendo normal, né, o transporte. Então, você vê num indicador múltiplo desse, como você pode detectar várias coisas, muitas foram comentadas pelo professor aqui. A criança que vai para a escola de carro, porque a escola, se tem a coisa mais pasteurizadora que a escola, porque as escolas são divididas, você vai ver gente sempre do mesmo nível socioeconômico que você e da mesma idade. A criança que sai na rua, ela vai ver diferença. É que nem o Facebook, né? Você só vai ver gente que concorda com você, porque você tem teus amigos, senão você corta. E o mundo
E isso tem se refletido não só nas crianças, e as crianças que se pasteurizaram são aquelas que compram aqueles empreendimentos que eu já vi, que tem moradia, trabalho e lazer no mesmo prédio. Em São Paulo tem acontecido isso. Eu estou pensando em lançar talvez tenha algum jovem empreendedor, em parceria com uma faculdade de medicina, que tenha nesse mesmo conjunto de lazer, trabalho e moradia, um hospital, uma maternidade e um crematório gourmet. Que daí você nasce lá, é reciclado lá mesmo e vira biodiesel, né? Mas isso significa que você não tem a chance de se expor ao diferente. E isso, quer dizer, o andar de ônibus, o andar de metrô, você vê todas as tribos andando. Então, esse talvez seja a sequela pior. O fato de você só dialogar com seus iguais e enxergar seus próprios interesses. Então, é uma afronta para se a cidade é um ponto de encontro, e se a troca de experiências é o maior fator que propicia a criatividade, eu acho que se você ficar sempre no mesmo grupo, você vai perder a vantagem de morar na cidade. Você vai reduzir muito as suas dimensões culturais. Então, tem todos os aspectos pelos quais esse indicador, qualquer cidade que a criança possa ir sozinha, ou de bicicleta, ou a pé para a escola, ela traduz, é o proxy, é a tromba de um elefante muito maior, que é uma cidade segura, uma cidade onde o trânsito é disciplinado, a criminalidade é baixa, e que as crianças vão encontrar. O melhor exemplo disso é o caso do Japão. Depois da guerra, o Japão tem a maior taxa de verminose dos países grandes do mundo. Porque tinha destruído a estrutura urbana e, ao mesmo tempo, o tipo de culinária favorecia que os ovos de parasitas ficassem. Aí teve um indivíduo chamado Kato que montou um sistema de exame de fezes que você usava uma fita durex. As professoras faziam o exame de fezes de seus alunos. Quem limpava a escola eram os alunos. Como os pais estavam lutando para sobreviver e para reconstruir, quem levava os alunos mais novos eram os alunos mais velhos. O resultado disso é que a escola, quem mantinha a escola eram os pais em mutirão e as famílias disso. Isso resultou que hoje eles vêm numa Copa do Mundo e limpam o estádio depois que saem. Por isso que esse envolvimento, né, de usar várias alternativas para uma criança entender que o mundo é diverso, são muito importantes para que a gente tenha um mundo melhor. Então, aliás, o conceito de cidadania se estabelece em 2 lugares: na sua vizinhança e na escola. Você vai saber se você é cidadão ou não a partir de exemplos que você vê na tua rua, no teu prédio ou na tua escola. Se a tua cidadania for, você só deixa entrar quem eu quero, ou se você tiver uma pessoa que não bata com você, não entra nesse condomínio, ou tem uma porta separada para entrar, a famosa entrada de serviço, né? Você vai ser criado nisso. Então você vai achar como natural isso. Bom, então agora a gente vai abrir umas questões. Nós temos um microfone aqui, se as pessoas quiserem fazer alguma colocação. Eu só peço que a pessoa se identifique e faça uma colocação, uma pergunta, né, rápida. E a gente vê. Bom dia, professor. Meu nome é Kátia, eu sou aqui do Departamento de Engenharia Civil e faço parte do programa também de Engenharia Urbana. A sua apresentação foi espetacular, porque, na verdade, eu conheço um pouco do seu trabalho, já há mais de 10 anos eu acompanho um pouco das suas pesquisas e dessa reflexão sobre as cidades e a importância de valorização até de alguns aspectos que, do ponto de vista tanto de planejamento, mas de execução de serviços, passam desapercebidos, né? O senhor até comentou um exemplo do Japão, e aí a minha pergunta, se teriam outros exemplos ou outros cenários que a gente pudesse se espelhar
na valorização de alguns aspectos, valorização ambiental, cultural, resgate da participação e mobilização social, porque esses exemplos ilustram também que a participação do cidadão é extremamente importante, né? Então não basta apenas ter políticas públicas, é importante algum tipo de motivação para que essa população se envolva e assim a gente consiga ter resultados talvez mais promissores a longo prazo. Então a minha pergunta é nesse sentido. Você tem outros exemplos de cidades, situações que a gente poderia se espelhar para tentar pensar, porque embora a gente não tenha os mesmos problemas de São Paulo, porque tem uma série de outros fatores complexos, nós temos uma cidade média e podemos, consequentemente, evitar alguns dos possíveis problemas, né? É isso. Bom, eu vou, para não falar da Coreia, do Japão, né, ou a solução das drogas baseada no que acontece nas Filipinas, né, que é fácil resolver se você pode fuzilar quem você pega com droga na mão, mas não, será que pode? Será que a gente aceita? Será que serve para a gente? Eu iria para perto, eu pegaria a Prefeitura de São José dos Campos e a questão das calçadas, com um projeto de qualificação dos fazedores de calçada, que resolveram grande parte dos problemas, uma parceria da Prefeitura com a sociedade civil. Eu iria no movimento Boa Praça, que, embora funcione em São Paulo, está sendo muito eficiente no sentido da requalificação dos espaços públicos, com parceria da comunidade. Eu não preciso ir para Medellín para ver as bibliotecas parque, mas acho que o Museu da Maré e o Museu da Favela foram importantes pontos de resgate. A própria comunidade de Paraisópolis, né, que conseguiu montar orquestras e resgatando e ajudando o desenvolvimento regional, né. Tem um programa da Federal da Bahia de inserção digital, que eu acho muito importante no sentido de qualificação das pessoas que menos podem. Enfim, acho que um observatório de ações políticas bem-sucedidas talvez fosse importante para que você pudesse saber o que funcionou, apesar das dificuldades que o Brasil impôs. E a partir daí você desenhar estudos de intervenção. Então, esses são os exemplos que me vêm na cabeça de intervenções bem-sucedidas no tocante Tem um grupo de arquitetos que chama E Como Seria, acho que eles usam isso. Eles vão para lugares e desenham intervenções de baixo custo e conseguem dar um tratamento visual de como ficaria aquele lugar com pequenas modificações nos passeios, com pintura de chão, com colocação de vasos. Eu acho que tem uma criatividade enorme nisso. O problema é juntar. Esse é o grande. Se você for no Web of Science e pegar cities e classificar por instituição, a universidade que mais publica no mundo é a Columbia. A segunda é a Universidade de São Paulo. A Columbia foi uma iniciativa top-bottom que o Bloomberg estimulou e criou um centro de pesquisa em cidades muito grande. O da USP não, foi bottom-up. Você anda por uma cidade, não fica indiferente a ela e vai estudar um tema. O problema é que a falta de organização desse processo foi que a gente produzisse, se você considerar cada paper um tijolo, a gente produz quase a mesma quantidade de tijolos. Só que lá sai prédio. E aqui não. Fica na loja de construção esperando juntar. Essa é a grande dificuldade. E eu acho que nisso a universidade é central. Pega um vereador em São Paulo. 1/3 do PIB. Terceiro PIB. Em 55 vereadores. Na Câmara Federal você tem 550 vereadores para todo o PIB. Portanto, a pressão econômica sobre cada vereador é maior para um vereador de São Paulo do que para um deputado federal. O resultado disso é que a gente nunca conseguiu implementar os planos diretores. Por quê?
um dos grandes setores econômicos da cidade é a construção dela própria. E isso, a universidade, isso envolve então o quê? Para você resolver combater isso? Envolve a produção do melhor conhecimento científico, papers da melhor qualidade, envolve a integração desse conhecimento, ou seja, multidisciplinaridade e fusão, envolve discussão de aspectos éticos e econômicos, e que a universidade pode fazer, porque você pode reclamar o que você quiser aqui. Você não vende prédio e você tem estabilidade no emprego. E dá base para a litigância de boa-fé. A gente é bom até a parte 1. Produzir o artigo. Nós temos que completar até atitudes concretas no sentido de aumentar as próprias. E na parte da litigância não devia ser uma coisa de pessoa física, nós não precisamos de Eucides. Nós precisamos de que a universidade tenha mecanismos de apresentar esses resultados em várias linguagens e dar base para quem tem que fazer isso, que é a promotoria. Boa tarde, meu nome é Luciano Silveira. Eu sou engenheiro, sou de Cabo Frio, mestrando em engenharia urbana na UFRJ. Quando relatou a questão da relação com a saúde, com o urbanismo, a urbanidade, lembrei de uma matéria que saiu há 2 semanas no Globo, falando dos casos de tuberculose que tem acontecido, aumentado muito, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, em comunidades onde o adensamento, as edificações são muito próximas, com pouca ventilação, e, por exemplo, na Maré e no Complexo do Alemão, se não me engano, beirava em torno de 350 casos por 100 mil, eram dos maiores, enquanto que na Rocinha, que era o maior, foi diminuído para 215. E a ação que diminuiu ao longo dos anos foi a abertura de vias, quer dizer, alargamento dos becos, a mudança do tipo de construção. Aí foi que eu lembrei da questão da relação da saúde com o trabalho nosso de engenharia, de arquitetura urbana, da melhoria das cidades. Era só isso, uma reflexão, e eu queria que o professor comentasse um pouco. Eu vou aproveitar, o professor Moretti pediu a palavra também, você quer já fazer? Bom dia, professor, bom dia a todos. Meu nome é Moretti, da Federal do ABC. Eu gostei muito, professor, do comentário sobre os passeios. Esse é um assunto que me deixa absolutamente obcecado da injustiça da gente não ter boa qualidade dos passeios e da injustiça da política pública, porque quem cuida da via de rolamento é o setor público, e o setor público transfere a responsabilidade do passeio de executar, manter e tudo mais para o proprietário lindeiro. Para mim, isso sempre foi uma absoluta incongruência. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre 2 aspectos. Sobre os loteamentos fechados, os alfavilles, os donas, os empreendimentos aí que são chamados em condomínio, mas não são loteamentos mesmo que são fechados. E falasse também um pouquinho sobre a questão da redução da velocidade máxima de circulação dos veículos em São Paulo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa polêmica que se instaurou na ótica daqui da sua apresentação. Bom, eu vou fazer rapidamente, tentar responder as 2 perguntas, mas eu me coloco à disposição de oferecer literatura depois. Meu e-mail é muito fácil, é pepino, aquele legume mesmo, @usp.br. A tuberculose começou a cair muito antes de você ter descoberto o primeiro antibiótico. E ela sempre foi associada com pobreza e más condições de vida, porque o bacilo ele é interessante, né? Você pegar a tuberculose não é assim. Não tem epidemia de tuberculose. Você tem que conviver intimamente, tem que morar amontoado. O bicho não tem toxina própria, demora muito para crescer, é um aeróbico estrito. Ele tem tudo para não dar certo. Então, mas depois não dá para explicar por que ele mata mais gente no mundo. E a pioria das condições de moradia sempre vai trazer de volta a tuberculose. A tuberculose caiu muito por causa de urbanismo, muito mais do que por antibiótico. Além disso, tem situações que partes tratar a tuberculose demanda muito tempo e tem estigma ainda.
né? Então, as pessoas têm dificuldade de se declarar tuberculosos, e o Brasil está fazendo retrocedendo algumas partes da cidade a níveis medievais. Você tem territórios dominados por novos barões que têm suas milícias. Aliás, tem mais refugiado no Brasil do que na Síria. Só que, em vez de ser dominado por um fundamentalismo religioso, você tem questões de tráfico que hoje não se entende, né? Então você tem toda a razão. Tuberculose é um bom indicador, seria um bom indicador para cidades latino-americanas. A variação da taxa de tuberculose na cidade é um bom marcador de desigualdade, talvez um dos melhores. Quanto às calçadas, né, que eu concordo, a maior causa de acidente de trânsito no Brasil é queda da calçada. Mais do que atropelamento em rua, mais do que 50% das demandas hospitalares por acidente de trânsito é gente que cai da própria altura em calçada esburacada, ou atropelado em regiões que não tem calçada. Então, calçada é uma política de saúde coletiva, é uma política de trânsito, mas o prefeito de São José conseguiu uma solução muito criativa para resolver, que talvez pudesse ser observada de perto. Foz do Iguaçu também arrumou calçada. Quanto aos condomínios fechados, já dei uma manifestação que é uma questão de... não só eles têm um problema de restrição e de... lógico que eu entendo a insegurança, mas ao mesmo tempo você se priva do contato, né? Você forma um gueto. Mas ele impôs uma demanda para uma mobilidade gigantesca. Se você pegar Barcelona e Atlanta têm a mesma população, ao redor de 2 milhões e poucas de pessoas. E os dois têm a mesma quantidade de linhas de metrô, 240 quilômetros. Como a Barcelona é compacta, 240 quilômetros de metrô de Barcelona funcionam. Para Atlanta, pelo espalhamento, teria que ter 3.000 quilômetros de metrô, o que inviabiliza economicamente o sistema. Então, quando você compra um loteamento, quem comprou casa em Alphaville, na Granja Viana, em São Paulo, achou que ia chegar em 10 minutos em São Paulo. Mas não, você tem um fenômeno de indução do tráfego, que você, quando tem uma avenida, uma estrada grande, você aumenta a distância, você vai morar mais longe pelo preço do terreno. E isso cria um conceito que eu sugiro que alguém leve como exploração para a engenharia. Tem um engenheiro chamado um geógrafo chamado Paul Tranter. Ele criou o conceito de social speed, ou effective speed. Ele coloca no tempo de deslocamento, ele acrescenta o tempo do dia que você teve que usar para pagar aquele deslocamento. Então, com isso, você percebe que, por exemplo, andar de carro reduz muito mais a velocidade das pessoas de menor renda, porque elas gastam... Quem não tem vale transporte vai gastar 1/3 do seu horário de trabalho para pagar ida e volta no seu dia. Então você vai ver que as duas coisas que aproximam as pessoas da velocidade, como ricos e pobres na mesma velocidade, são duas coisas: andar a pé e bicicleta, que o custo é muito baixo. Então isso quando você coloca isso, sai uma velocidade que acrescenta desigualdade na aquisição da possibilidade de viajar. E falando em velocidade, nós estamos com uma situação que envolve aquelas promessas eleitorais que você faz para ganhar a eleição e depois você tem dificuldade de voltar atrás. Todos os estudos mostram que a redução da velocidade reduz o número e a letalidade dos acidentes. Nós resolvemos acelerar. E deu no que deu. O número de mortes em São Paulo, não é só isso, também o soqueteamento da CT e dos programas de controle de consumo de álcool e no volante, estão levando as pessoas a morrerem mais ou ficarem mais acidentadas. A cidade de São Paulo, que vinha numa curva virtuosa de várias gestões, parou de melhorar e estava retrocedendo um pouco em termos de violência no trânsito. Então é uma pena.
Isso chama-se, é o Alzheimer que eu falei, é o Alzheimer político, né? Ou, alternativamente, é uma infecção, tem um vírus letal chamado Hantavírus, que tem H, que dá uma pneumonia hemorrágica. Se esse vírus sofreu uma mutação e perdeu o H, o indivíduo se transforma numa anta sem juízo às antas, né? E deve ser muito comum a transmissão desse vírus em algumas espécies estranhas, né, da política. Bom dia. Nós temos uma última questão, não sei onde está. Bom dia. Pois não. Meu nome é Renata Câmara, eu sou professora da Universidade Federal da Paraíba e eu trabalho com custos, exatamente o que o senhor falou aí sobre tudo. Nós temos um problema muito sério de políticas públicas, né, e o custo de algumas boas ideias, vamos chamar assim, que os nossos governantes não querem fazer porque não dão votos ou porque não aparecem. A minha pergunta para o senhor é, essas políticas públicas, alterar essas políticas públicas, uma outra maneira de termos representantes, que o peso não ficasse em tão poucos vereadores, seria uma maneira de melhorarmos isso a longo prazo? O senhor acredita que isso nos traria um resultado positivo na melhoria das cidades? Sim, eu acredito, não há dúvida, mas o problema hoje é... Vamos ao custo e mostrar como é que funciona. Eu vou fazer uma pequena analogia zootécnica política. Quando você cria frango, você tem um pintinho pequenininho, você dá 95% da ração que você dá para ele, ele faz proteína e cresce. Quando você tem uma galinhona gorda, é o contrário. 95% do que você dá é para manter metabolismo e 5% para fazer alguma coisa, botar ovo e outras coisas assim. Nós estamos dominados por galinhas gordas, né, que usam toda a energia deles para se manter. Então eles vivem no capital político. Tá? Como você não pode fazer abatimento, como faz o criador de frango em determinados períodos, você não pode abater, né? Você tem que lidar. Como é que você faz uma galinha gorda utilizar aquilo para se manter? A questão de transporte urbano, após as manifestações de junho, passaram a ser um tópico a ser discutido. A outra coisa é dinheiro. Você precificar, você sabe o preço de mudar, mas não sabe o preço de manter. Se alguém quiser, eu posso passar um artigo que foi publicado no Lancet, quando o prefeito de Dublin, tinha uma daquelas leis que não pegam, não pode usar mais carvão para aquecimento de casa e termoelétrica, num país que produzia carvão. Um dia o prefeito levantou com a telha torta e falou: não vende mais carvão em Dublin. Você quer manter o seu equipamento? Mantenha, mas vai ter que viajar para comprar. Foi um auê, foi uma gritaria, mas caiu imediatamente a mortalidade e ele foi precificado. Para cada libra investida na mudança do combustível, a Dublin ganhou 8 libras de dinheiro. Fazendo a propriedade transitiva, você estava subsidiando uma energia ruim com carne humana. Era exatamente isso. Então, a criação de narrativas, no sentido de se criar um fato político, né? Por exemplo, nós estamos discutindo hoje a volta de veículos diesel leves, porque as montadoras que não conseguem, estão sendo banidas da Europa e dos Estados Unidos, esse tipo de tecnologia quer vender aonde? Num grande mercado automotivo no Brasil. Denunciar isso como racismo ambiental. Quer dizer, como é que você pode legislar uma política de combustível que está fazendo uma pessoa aumentar a carga de coisas que dão câncer sem que ela tenha escolha? Esse é o papel da universidade. Porque como ela não vende o combustível, você pode apontar e precificar. Para o cidadão mudar a conduta é saber coisas que dizem respeito a ele. Para o governante, ele vai se envolver com dinheiro ou capital político. Quanto ele vai economizar da saúde ou quanto ele vai ganhar de capital político. Todos os partidos hoje estão discutindo o quê? Corrupção. Nós somos tal, como já... Então, eu acho que você tem que, talvez, chegar numa
linguagem, produzir a boa ciência, produzir white papers para informar os tomadores de decisão, mas também produzir fatos para que a comunidade saiba exatamente o que está acontecendo e criar o fato político. E eu vou explicar como isso modifica. A mamadeira ruim de bisfenol A, que o Brasil permitia uma quantidade muito maior de bisfenol na mamadeira, quando começou a discutir isso, o próprio mercado rejeitou aquelas mamadeiras ruins. Então isso significa que você pode fazer transformações, porque eu acho que a transformação da sociedade, nesses mundos de comunicação, vai acontecer mais depressa do que a transformação da política brasileira. Porque a política brasileira, esse grupo de galinhas gordas, está cada vez querendo ficar mais tempo naquele galinheiro peculiar, porque é eles que fazem as leis que mudam isso. Então, uma reforma política que permita isso, o lançamento de candidatos autônomos, né, vai fazer com que muita gente que poderia ocupar esse lugar não se aventure, porque você vai ter que subordinar um partido que negocia coisas desse tipo. Então, ficou uma coisa meio suja, assim. Então, eu acredito que a universidade pode criar um fato político, sim, ao transmitir seu conhecimento aberto, para que isso reverta em votos. A gente fala, se eu fizer isso, seguramente, quem quer que o carro aumente a velocidade ou anda de carro, não é que ele tem parte com o capeta. Ele foi criado assim. Então, você tem que mudar uma cultura, uma atitude. E eu acho que isso talvez seja uma coisa que a universidade possa fazer melhor. Ou ajuizar, chegar no Ministério Público e dar as bases para que ele entre com uma ação para isso. Mas acho que do Parlamento, do Legislativo, desculpe, eu sou otimista, eu acho que vai melhorar. Mas eu não vejo que daquele lugar vai sair alguma coisa, talvez nos próximos... Essa eleição de 2018 não vai ser transformadora tanto como poderia. Eu acho que nós vamos falar numa janela de tempo de uns 6 anos, quem sabe um pouco mais. Então nós vamos ter que agir antes do que esse tempo.